irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo, ele tinha muito apreço pelos irmãos filipenses, tinha muita consideração, muito zelo, muito carinho, porque eram irmãos que verdadeiramente fizeram a diferença na vida do apóstolo Paulo, sem lhe dar muitos problemas, sem lhe serem um estorvo ou um peso ou uma sobrecarga, enfim. Paulo, quando se dirige aos filipenses, ele se dirige a uma igreja a qual ele ama ou amava e estava preocupado com algumas questões, até mesmo falsos ensinamentos que estavam ameaçando aquela igreja. E Paulo, ao que consta, ele estava preso quando ele escreveu aos filipenses, mas por mais que ele estivesse nessa situação complicada, ainda assim ele se alegrava pelos irmãos filipenses e também conclamava que os irmãos se alegrassem sempre no Senhor. Versículo 2: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aqui ele já começa a aconselhar em relação à alegria, essa alegria que só o crente pode desfrutar, a alegria do Espírito Santo. É uma alegria que só diz respeito àqueles que são cheios de Deus, daqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Porque, como disse Paulo, o reino de Deus não consiste nem em comida e nem em bebida. Afinal de contas, nós acabamos de sair de um café, né, gente? E estava bom, para a glória de Deus. Desde ontem à noite estamos comendo. Comemos ontem à noite, fomos dormir de barriga cheia, glória a Deus, aleluia. Dormimos bem, glória a Deus, aleluia. Por mais das aleluias que estavam ontem, né, tirando a nossa parte, só pegando um gancho aqui, por favor, quando se vier à frente e for glorificar a Deus, é aleluia, aleluia, amém? Isso eu passo direto lá no seminário. Os alunos já estão carecas igual eu de saber. Aleluia. Não vem aqui na frente e diga aleluias, porque daí são essas aleluias. Igual ontem à noite, né? Aleluias. De todo tipo. Mas, gente, hoje levantamos e já estamos de barriguinha cheia, para a glória de Deus, né? Mas o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Aleluia, alegria. Essa alegria que é diferente. O crente tem uma alegria diferenciada. Amém? Amém. O crente tem uma alegria diferenciada, a alegria que o Espírito Santo dá, a alegria que Deus concede. É uma alegria que faz a diferença. E Paulo sentindo essa alegria mesmo estando preso. E olha, gente, quem tem essa capacidade de aconselhar outras pessoas a se alegrarem estando presos, só pode ser um servo de Deus mesmo, que por mais que esteja preso, é livre, porque a palavra de Deus não pode ficar presa. Onde o servo de Deus esteja, a palavra de Deus está com ele.
Nesse sentido, não tem quem arranque, não tem quem tire, não tem quem roube, porque ela está guardada dentro dos nossos corações. Aleluia. Então Paulo aconselha aqui: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez ele ratificou: alegrai-vos. Olha, que conselho pertinente do apóstolo a todos nós como igreja. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Moderação. Ser uma pessoa moderada. Ser uma pessoa alinhada. Ser uma pessoa equilibrada. Exagero demais não condiz com Deus, não condiz com o reino de Deus. Nós precisamos ter discrição como servos e ao mesmo tempo darmos bom testemunho. Moderação. Que bênção. Bem-vindo, querido. Que bênção, glória a Deus. Aleluia. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Hoje à noite, queridos, eu vou falar aqui acerca do Salmo 90. Quem compôs o Salmo 90? Aqui só para ler outra versão, mas sim. Seja a vossa equidade notória a todos nós perto ao Senhor. Seja a vossa equidade notória, verdadeira. Equidade é aquilo que vai de encontro ao coração piedoso. Equidade, aquele que não vive na iniquidade, aquele que tem a palavra de Deus e procura estar alinhado a esta palavra, vivendo de forma benigna, vivendo de forma piedosa. Seja a vossa equidade notória, verdadeira, que dê bom testemunho. Perto está o Senhor. Seja a vossa moderação. Quem compôs o Salmo 90 foi Moisés. E Moisés, diante da brevidade da vida, da realidade de Deus, da realidade dos homens, ele faz um conselho muito, ele faz um pedido muito importante no verso 12 do Salmo 90. Ensina-nos a contar nos nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Corações sábios. Ensina-nos a contar nos nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios, a fim de que cheguemos num nível de maturidade. E, queridos, eu vivo batendo na mesma tecla aqui. Tiago recomendou que nós busquemos a sabedoria que vem de volta, porque mesmo Tiago declarou que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes, desce de Deus, desce do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Então, queridos, a sabedoria que vem do alto, essa que nós devemos pedir, é a sabedoria que edifica a casa. E pode ser esta casa aqui, a minha própria vida. A sabedoria que vem de Deus, que desce do alto, é primeiramente pura, pacífica, moderada. Moderação. Eu acho um assinte à inteligência quando nas propagandas de bebidas finaliza assim: beba com moderação. Existe como beber com moderação, que a partir do momento que você começa a beber, você já está fazendo errado. Mas o conselho é que eu beba de maneira equilibrada. Não tem como. Não existe isso. O álcool só traz malefício ao corpo. Não existe um benefício sequer no álcool, nem que seja só uma cervejinha.
E olha, gente, até uns tempos atrás, eu imaginava, que uma dose de vinho, isso faz, eu nem era pastor dessa igreja aqui, não escandalize, por favor. Afinal de contas, só vai fazer 3 anos que eu estou aqui, parece 15. Parece 20. Mas não faz nem 3 ainda. Eu tinha aquela concepção que muitos e muitos pregam, mas que uma dosezinha de vinho junto com a comida faz bem à saúde. Mas, adentrando e pesquisando mais, aquilo ali, gente, não tem porquê. Se pode cuidar da tua saúde de outras maneiras, sem ter que ingerir vinho. Aí, queridos, as pessoas falam lá acerca do vinho que Jesus transformou em vinho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem como respaldar o alcoolismo. Vocês acham que Jesus iria incentivar o alcoolismo? No bom senso e na ética? Não tem como refletir e concordar com esse tipo de coisa. Mas esse é outro assunto que nós poderíamos até abordar aqui para frente, em relação ao vinho da Bíblia. Certo? A minha família o tempo todo teve problema com o alcoolismo. E eu bato veementemente nesta tecla, eu sou totalmente contra beber alcoólica. Totalmente contra. Porque o histórico da minha família é histórico de algo que causou destruição no tempo todo. Começando com meu pai, meus irmãos com certeza morreram devido a fatores por causa do álcool. Perdi um irmão com 34 anos. Esse constatado cirrose hepática. Na segunda-feira ele começou a vomitar e vomitou até a quarta, na quinta-feira de manhã ele morreu. Cirrose hepática, 34 anos. Eu tinha 24 anos na época. Certo? Então o álcool só traz benefício. Aí não tem como conceber uma ideia de que uma pessoa pode sentar e beber com moderação. Não tem como. Mas o homem tem que ser um ser moderado em todas as suas atitudes. Tem que ser equilibrado, tem que ser alinhado, tem que ser discreto. Mas suas condutas, seus procedimentos, suas palavras devem ser com sabedoria, com bom testemunho, certo? E que glorifiquem a Deus. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Porque tudo que é exagerado extrapola. Tudo que sai dos limites gera escândalo. Gera escândalo. Se torna chato. Se torna chato. Até mesmo as nossas falas devem ser contidas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar muito no microfone, mas fora do microfone eu já sou um pouco mais retraído. Há quem fale por mim. Por isso que eu gosto de me relacionar com pessoas que falam, daí eu não falo. As pessoas que eu mais quero bem são as pessoas que falam bastante, eu não preciso falar nada. Aí eu só ouço. Eu sou mais tímido. Agora, quando eu vejo que a pessoa é mais retraída que eu sou obrigado a falar, mas aí eu fico muito ótimo com isso. Quando eu vejo na obrigação, é aquela coisa de você ficar procurando assunto com a pessoa, né? Aí não dá certo. Mas assim, nós temos que ser pessoas moderadas, equilibradas, discretas, perto ao Senhor em tudo que fizermos, no que diz respeito a palavras e ações, que seja para a glória de Deus.
Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, serão conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Quem glorifica a Deus nesta manhã? Aleluia. Quem agradece por tudo que Deus tem feito, está fazendo e ainda vai fazer. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como deve ser o nosso pensamento? Em que pensar? Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha, gente, do que nós devemos ocupar o nosso coração para pensarmos bons assuntos? Paulo recomendou tudo aqui. E daria uma escola bíblica dominical para cada ponto disso que ele citou aqui. Eu preciso pensar em tudo aquilo que é respeitável. Vamos tratar só desse tempo. Eu preciso pensar em tudo aquilo que é justo. Vamos tratar numa escola bíblica só desse tempo. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo que é de boa fama. Porque, com certeza, quem é respeitável tem virtude, tem louvor. Aquilo que é justo tem virtude, tem louvor. Aquilo que é puro tem virtude, tem louvor. Aquilo que é amável tem virtude, tem louvor. Então, tudo isso seja o que ocupe os nossos pensamentos. Agora, tem pessoas que colocam nas suas cabeças só aquilo que é mal. Só usam os seus pensamentos para o mal. Desconfia de tudo e de todos. Vive planejando até mesmo malefícios. Pessoas invejosas. Isso é terrível. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Interessante que Paulo ele se apresenta aqui para ser um exemplo. Olha, gente, que nível que este homem chegou. Vejam bem, presta atenção no versículo 9. O que aprendeste comigo, que recebeste em mim, o que ouviste de mim e viste em mim, isso praticar. Senhor da glória. Quem já chegou nesse nível? Aqui. O que vocês aprenderam comigo, pratique. O que vocês receberam de mim, pratique. O que vocês ouviram de mim, pratique. O que vocês viram em mim, pratique. E vai além. E o Deus de paz será convosco. Gente, é forte. Olhem para mim. Sejam como eu. E aí o Deus de paz será convosco. É aquilo que ele falou lá em 1 Coríntios 11. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou em Cristo. Gente, eu não posso chegar aqui e dizer para vocês. Eu não posso chegar aqui e dizer para vocês, serem vocês meus imitadores, como eu sou em Cristo. Mas teve um que se condicionou assim. Teve um que se posicionou assim. Porque de fato, o que este homem vivia? Ele vivia plenamente, naturalmente, o cristianismo. Se você voltar, eu estava lendo aqui, no primeiro capítulo de Filipenses. É muito forte o que ele declara aqui. Porque, como eu disse, ele está se dirigindo a uma igreja que ele amava. Certo? E ao mesmo tempo que ele está se alegrando com aquela igreja, está preocupado com aquela igreja. Que houvesse distorções em relação à fé dos irmãos. Então o que ele faz? Preocupado, ele aconselha.
É aquela coisa que você ama uma pessoa e você vê que aquela pessoa está se envenenando com mal. Você vê que aquela pessoa está presa a tomar uma decisão errada. Você vê que aquela pessoa está presa a fazer besteira. Você vai, chega naquela pessoa e senta aqui comigo. Vou te mostrar o caminho esse. Mesmo que seja uma palavra que confronte a pessoa. E toda palavra confrontadora é visando bem. É diferente do conselho de Jonadab e Amnon. E o pior é que esses tipos de conselheiros estão por aí. Porque o Amnon, ele tinha um desejo pela sua própria irmã, Tamar. E os dois eram filhos de Davi, Amnon e Tamar. O irmão desejando a irmã. Olha que coisa do diabo, que coisa terrível. Embora eles fossem filhos de mães diferentes, Amnon e Tamar eram filhos do mesmo pai, eram filhos de Davi. E um dado dia o Amnon colocou os olhos na Tamar, desejou ela, foi e relatou com o primo dele, Jonadab, que era sobrinho de Davi, filho de Simeia, se não me engano, irmão de Davi. Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Relatou para o Jonadab. O Jonadab percebeu que o Amnon não estava bem. O que está acontecendo? Anda magrinho. Que eu saiba, você não cortou o açúcar da dieta. Parou de comer cookie, pudim. Ai meu Deus, eu vi pudim ontem que é só sangue. E eu olhei para aquele pudim, e aquele pudim olhou para mim. Eu pensei, eu vou ter que vencer pudim. Agora pergunte se eu vencer. Pergunte se eu vencer. Pergunte se eu venci aquele pudim que veio ontem, misericórdia, sangue. Mas o Amnon estava magrelo, não é porque ele cortou açúcar, é porque ele não estava comendo devido ao fato de estar paixão pela irmã. Veja que absurdo. Aí o Jonadab, o que o Jonadab fez? Vem aqui, querido, vou te dar um conselho, então. Deixa disso, meu filho, está ficando louco. Isso é loucura. Você é filho do rei. Tantas e tantas mulheres aí. Você é filho do rei. Foi esse o conselho do Jonadab? Não. E esse teria que ser o conselho de Jonadab. Um conselho que confronta a visão dele. Mas não, o Jonadab falou: faça o seguinte, se finja de doente. Aí pede para o teu pai que a tua irmã possa entrar na tua presença, fazer bolos do jeito que você gosta. E quando ela entrar na tua presença com a refeição, aí você. Que influência terrível. E foi o que Amnon fez, e foi o motivo da sua morte. Há conselhos que são para morte. Nem todo conselho que a gente ouve é para ser admitido no coração. Por isso, amados, que nós devemos ouvir todos, reter o que é bom, e ter maturidade, inteligência suficiente para saber e discernir o que é bom para nós. Ter discernimento, e Deus dá o discernimento também, não? Deus dá o discernimento. Só que, amados, ninguém está nem de errar, de pecar, de transgredir, de falhar, de dar ouvido a gente que não presta. E tem, né? Tem. Acho que aqui todos nós somos suficientemente maduros para saber que tem gente que não presta, que muitas vezes fica buzinando no nosso ouvido. E o pior é que Deus está. E o pior é que Deus está vendo todas as coisas. O pior é que Deus está ouvindo tudo. Eu estava meditando o Salmo 90, que é o salmo que eu vou pregar hoje.
Salmo de Moisés. Deus respaldou Moisés de uma forma diferenciada. E se nós lermos aquela minha postagem de hoje, foi em relação a Números 12. Quem leu a minha postagem hoje? Sangue de Jesus. Vou parar o postagem, porque ninguém está ali. Estou chorando por dentro aqui agora. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Números 12. Gente, diz lá que Miriam e Arão falaram mal de Moisés, porque ele tinha casado com uma mulher etíope. Talvez não fosse nem esse o caso, criticar ele que casou com uma mulher etíope. Mas a pior questão, o que intensificou a situação foi que eles disseram assim: porventura só fala Deus com Moisés? Não fala com nós também? Agora, se você puder abrir aí obrigatoriamente você vai ler a minha postagem. Números 12. Números 12. Olha, gente, que coisa terrível aqui de Miriam e Arão. Versículo 2. Números 12, versículo 2. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouve. Presta atenção nisso. O Senhor ouve. Ou seja, Deus está ouvindo tudo. Deus está ouvindo. Deus está ouvindo se nós estamos falando bem das pessoas. Deus está ouvindo se nós estamos falando mal das pessoas. E aquilo que eu vivo falando aqui, né, gente? Tem gente que parece que tem prazer em se reunir e falar mal. Né? Afinal de contas, é gostoso falar mal dos outros, né? É assim que tem que ser. Eu me reúno com uma pessoa e de quem que nós vamos falar mal hoje? Escolha de quem que nós vamos falar mal. Mas, aí há duas sugestões, duas pessoas, né? Então tá bom. Visto que o tempo está pouco, hoje nós falamos mal desse, amanhã nós falamos mal da gente. Tem gente que se reúne só fala mal, né? Misericórdia, misericórdia. Mas o Senhor ouviu aqui Miriam e Arão falando com Moisés. Versículo 4. E olha o que diz o texto aqui acerca de Moisés. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Versículo 4. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três saí da tenda da congregação. E saíram eles três. O Senhor chamou os três para uma reunião. Então o Senhor desceu na coluna de novo e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, lhes a ele, me faço conhecer ou falo com ele nos sonhos. Mas em relação a Moisés, versículo 7, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por ele, pois ele vê a forma do Senhor. Olha o chamado de Deus a Arão e Miriam. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Como não temestes falar contra o meu servo? Versículo 9. E aí o Senhor contra ele se acendeu. Gente,
Deus falou assim aos 3 que ali estavam, porque Moisés também estava ouvindo tudo, né? A reprimenda era para Miriam e Arão, mas Moisés estava junto, estava no meio da reunião. Como vocês se atreveram a falar mal do meu servo Moisés? Aí acendeu-se a ira de Deus e Deus saiu. O que aconteceu? Miriam apareceu leprosa, branca, branquinha. Versículo 9: a nuvem afastou-se sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão deve ter levado um susto, né? Olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor, não ponha este rótulo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Agora, cá entre nós, gente, cá entre nós, por que só Miriam ficou leprosa? Quem já conhecia essa passagem aqui? Por que só Miriam ficou leprosa e o Arão não? Na opinião de vocês, vamos fazer aqui um debate antes de estarmos prosseguindo. Por que só a Miriam ficou leprosa? O que vocês acham disso? E o Arão não. Vamos apelar, gente, à inteligência. Por que só a Miriam ficou leprosa? Será que porque ela foi que falou mais? Ela falou mais porque mulher, infelizmente, não sei o que dizer, mas a mulher fala muito, né? Sou mulher, não sei o que vai. Ainda bem que é a mulher que está falando, vocês estão vendo que é a mulher que está falando. A gente fala muito, né? Imagina se fosse eu que estivesse falando, porque as mulheres são faladeiras. Mas tem um que fala bastante também. Está vendo? Ai, meu Deus do céu. Às vezes uns que homens são tão quietos. Perdão, mulheres de Deus que aqui estão. Estou brincando, tá bom? É brincadeira. Mas vocês viram que uma mulher está falando isso. Mas não roda de chimarrão. Você é mulher? Ainda mais numa rodada de chimarrão. Olha, o nome já acrescentando aqui. Nós chegamos com o chimarrão, irmão. Ainda dando ideia, né? Ainda dando ideia. Gente, na verdade, assim, o conselho do Tiago a todos, tanto homens como mulheres, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Só que as mulheres têm exatamente essa propensão maior de falar mais do que os homens. O porquê, Deus sabe. Diz a psicologia que as mulheres são mais carentes do que os homens. Daí é isso que elas têm aquela necessidade de falar, mas eu já estou falando muito, né? Não, pode falar. Por isso que elas têm a necessidade de falar, e enquanto elas não falam o que elas precisam, daí elas não param de falar. Então, a psicologia fala isso, né? Que nós, as mulheres, somos carentes da fala, de falar. Boa colocação, nunca tinha pensado por esse lado. Boa colocação. O que o irmão me dirá disso? Está certo ou está errado? O irmão que senta para tomar um chimarrão com a esposa. E pelo jeito só a esposa fala, né? Vou dar um chimarrão. Porque eu senti que foi uma direta gospel aqui. Principalmente fala Deus, principalmente na rodada de chimarrão. Mas é assim, né, gente? Tudo indica que a Miriam foi quem influenciou, que incitou o Arão para aquela atitude. Porque o Arão, infelizmente, o Arão é influenciado. Nós já vemos isso no caso lá no bezerro, que o povo foi até ele, querendo lá no ídolo, e ele não teve firmeza e se deixou influenciar. Então, amados, tem que ter muito cuidado nesse sentido e muito discernimento, Deus, porque nem tudo aquilo que vem a nós somos obrigados a concordar.
se deixar levar e enveredar por um caminho mau. Talvez a Miriam foi até Arão. Olha, nosso irmão Arão já casou com uma mulher antiga. E outra coisa, se nós somos irmãos, nós somos mais velhos do que ele. Não seria o caso que Deus falasse conosco também? As pessoas têm essas concepções muitas vezes errôneas, porque quem era o líder levantado por Deus era Moisés, e Deus tinha um apreço relevante por Moisés. Olha, os profetas, eu me revelo assim a eles, mas com Moisés é diferente. Havia uma diferença, um diferencial na vida de Moisés que sobressaía. Então, gente, nós precisamos ter, os nossos pensamentos, coisas que nos edifiquem, virtudes boas, e também nem tudo aquilo que vem da parte externa que possam afetar a ponto de comprometer nossas vidas. Muitas vezes. Partindo para a parte final aqui desta palavra, visto que o nosso horário já foi, mas Paulo ele entra aqui em um campo nevrálgico, se tratando de obra missionária e de coração. Só lembrando que Paulo ele foi um grande missionário, talvez o maior de todos, um grande evangelista. O missionário é aquele que vai a outros lugares fazendo missões, e o evangelista é aquele que prega o evangelho. Falou assim: não envergonhe o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se ele não se foi envergonhado do evangelho, é porque ele tinha prazer em compartilhar o evangelho, certo? E essa tem que ser a nossa missão. Prazer em compartilhar aquilo que foi e é bom para nós, porque o evangelho é ótimo para nós. Amém? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aquilo que é bom para vocês, me desejo compartilhar com outros. Nós estávamos comentando aqui do esposo da família, que está, segunda reunião que já participou conosco. Que maravilha! Que bênção! Oxalá que nós pudéssemos alcançar outras e outras e outras pessoas e perceber o Evangelho fazendo diferença na vida dessas pessoas. E essa tem que ser a nossa missão. Nós precisamos ter essa força. Só que para isso nós precisamos viver o Evangelho de forma sublime e real. É por isso que Paulo, no primeiro capítulo, ele declarou assim, se você quiser acompanhar, eu vou até pedir para os irmãos abrirem o primeiro capítulo de Filipenses 1. Filipenses, primeiro capítulo, o versículo 27, ele aconselhou assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Esse é um conselho muito pertinente para todos nós. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou estando tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vou repetir: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, independente se Paulo estava ausente ou presente, ele ouvisse no que dizia a respeito aos filipenses, que eles estavam firmes num só espírito, uma só alma,
lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, quem entendeu? Se você não entendeu, eu vou esmiuçar para você entender. Vivei assim, vocês devem viver de modo digno do Evangelho, que foram para isso que vocês foram chamados, viverem de forma digna, condizente com aquilo que vocês creem, que a prática seja a mesma. Viver de modo digno do Evangelho, porque eu estando ausente ou presente, no tocante a vós, que vocês estejam no mesmo espírito, estejam no mesmo propósito, estejam numa mesma visão, estejam numa mesma alma, estejam unidos na mesma força, lutando juntos pela fé evangélica, lutando juntos para que a obra prospere, para que a obra cresça, para que o evangelho seja pregado, que haja moderação entre vocês, para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida de vocês e na vida de vocês. E queridos, aí como missionário, Paulo enfatiza aqui o coração dos filipenses, um coração de amor, de devoção, de fidelidade, de generosidade. Paulo ele era missionário, e da igreja missionária de Filipenses foi que ele mais recebeu ajuda e contribuição no que diz respeito a missões. E isso aqui ele está enfatizando, queridos, dando um exemplo a nós, no que tange também questões de ordem espiritual, porque as pessoas têm o costume de pegar e separar aquilo que diz respeito a questões financeiras de ordem espiritual. E isso, amados, é um equívoco tamanho. Por quê? Se nós lermos a partir do 10 até a finalização dele, praticamente ali no versículo 20, depois ele começa as suas saudações aos irmãos. Ele transmite uma palavra de alegria. Por quê? Simplificando, resumindo a questão, os irmãos da Macedônia eram pobres, mas através da sua pobreza, o nome do Senhor foi glorificado, porque mesmo sendo pobres, eles eram generosos. E eles não viram da sua pobreza desculpa para negociar princípios e deixarem de abençoar a obra missionária, e deixarem de abençoar até mesmo o homem de Deus, Paulo. Quem está colocando aqui essa questão não é o pastor Josué, é Paulo. É Paulo. E se tem uma passagem dessa aqui tão relevante, isso serve de exemplo para a igreja. E eu não posso colocar essa parte aqui de fora, pensando ou achando que as coisas têm que ser do meu jeito, no que diz respeito a essa questão financeira, contribuição. Acompanhe comigo, eu quero que vocês ponham os olhos no texto, por favor, porque não são minhas palavras, o que eu vou abordar aqui são palavras de Paulo. Vamos cuidadosamente, 10 e 13 até 10 e meio do céu. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, versículo 10, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Que ele tinha novamente recebido uma contribuição para a sua manutenção, o cuidado, o zelo que os irmãos macedônios tinham com ele, no que diz respeito à contribuição.
certo? Já tinham feito isso e agora estavam renovando a contribuição. Alegrei sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Eram com os povos. Ou seja, não tem desculpa para ser fiel e generoso. O qual também já tínhamos antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Gente, isso aqui de Paulo é muito forte. O homem estava dando graças a Deus em todas as situações, mesmo passando dificuldades, ou mesmo tendo fartura. Isso aqui é tremendo de Paulo. E olha, gente, é uma coisa que todos nós precisamos aprender comigo, porque quando nós temos sobrando, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas quando a coisa está estreita, sabe que Deus esqueceu aqui? Fazemos igual Davi lá no Salmo 13. Até quando esconderás em mim do seu rosto, Senhor? Paulo aprendeu a se contentar em toda e qualquer situação. Gente, que nível que esse homem chegou. É muito forte. Ó, não estou dizendo isso, vocês se preocuparam comigo, enviaram, né, o que eu precisava para a minha manutenção. Não estou dizendo isso por causa da minha pobreza, não estou louvando a Deus por causa da minha pobreza, porque eu aprendi a me contentar em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas olha, gente, olha o coração. Ele evidenciando o coração dos filhos. Versículo 14. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Ao que consta, ele estava tendo dificuldade financeira, e ele está dizendo: todavia, vocês, olha, 10 para vocês, fizeram bem, me ajudando na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Ó, das igrejas que eu fundei, que eu estabeleci, nenhuma me ajudou, com exceção de vocês. Tem pessoas generosas, não são muitas, mas tem. Só que, se nós olharmos para os princípios bíblicos, quem vai prosperar é o generoso. Gente, desde que eu li Provérbios 11:25, aquilo impactou no meu coração, a primeira vez que eu li. Isso eu tenho falado desde reserva, desde o começo do ministério. Eu tenho falado em Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará, e o que regar será regado. Ainda ontem eu estava conversando com uma irmã, e a irmã, de tanto eu citar aqui Isaías 32:8, a irmã citou e dando a entender que aprendeu com o texto. A irmã citou 32:8 de Isaías. O liberal projeta coisas liberais. Consequência, pela sua liberalidade está alimento. Se conhece o fruto se conhece a árvore pelo. Se conhece a árvore pelo. Sempre será assim. Jesus falou que a árvore será conhecida pelo fruto, mas a obrigação é produzir bons frutos. A obrigação do crente é produzir bons frutos, porque o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não der bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Qual foi a mensagem de João Batista? O chamado arrependimento. O que nós devemos fazer?
Aquele que tem 2 túnicas, reparta com quem? Compartilhamento. Por que a igreja apostólica, católica, primitiva, prosperou, tinha simpatia do povo, crescia em número, e diz o texto lá que o Senhor acrescentava naquela igreja, porque havia compartilhamento, os irmãos tinham bom entendimento de compartilhamento e de generosidade. Os que tinham em fartura compartilhavam com aqueles que tinham em faltura, e todos tinham, para boa sobrevivência. Aí Paulo, ele vem dizer o seguinte: olha, nenhuma igreja compartilhou comigo, no sentido de dar e receber, a não ser vocês. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Aqui é revelado o coração do apóstolo, não é um coração neopentecostal. Porque todos nós sabemos, é evidente que tem pessoas, falsos profetas, que são interesseiros, que chegam na igreja, como a igreja fosse negócio, ficam pedindo dinheiro. Mas, gente, de uns tempos para cá, eu tenho percebido que o povo está endurecendo o coração para muita coisa. Nós éramos uma igreja que, desde o começo que eu cheguei aqui, estava prosperando, porque estava havendo generosidade e fidelidade, mas muitos estão fechando o coração para isso. E visto, queridos, o agir do povo, eu como sacerdote e pastor, se eu trato de fé, se eu trato de esperança, se eu trato disso ou daquilo, eu não posso deixar de tratar de um assunto tão pertinente e real também, visando não o meu próprio enlevo, mas visando o enlevo dos irmãos, para que não pequem naquilo que podem pecar e comprometer-se. E se me deparo, amados, isso não é problema aqui na nossa igreja. Nós tivemos reunião no presbitério esses dias atrás, todos os pastores falando a mesma língua, falando a mesma coisa. Não sabemos se é o país que está em crise, não sabemos se é isso, se é aquilo, se são outros fatores. A verdade é que o povo parece estar fechando o coração para a contribuição. E isso é para malefício próprio. Porque o que Paulo está falando aqui é o seguinte, acerca dos irmãos da Macedônia, da igreja de Filipenses. Olha, versículo 17, Paulo não era neopentecostal, e os pastores neopentecostais estão por aí. Eu poderia ser muito antiético aqui, citar uma igreja que é a igreja mais famosa e conhecida por ser. A base deles é isso aqui. Todas as pregações diz respeito a isso aqui. O sacrifício daquele que está lá é isso aqui. Chega a vender a tua casa, chega a vender o teu carro e faça um sacrifício porque você quer prosperar, quer ter um iate, quer ter um apartamento na praia, quer ter isso, quer ter casa em Miami. Faça isso, faça prova com Deus para você constatar que realmente. Aí se houve um testemunho lá na rede deles. Antigamente eu estava mal no casamento, eu estava frustrado nos negócios, isso e aquilo. Hoje eu tenho o meu Porsche, tenho meu Ferrari, tenho 3 casas, tenho 5 negócios, tenho avião, tenho helicóptero, tenho 100 servos ao meu dispor. Gente, que testemunho miserável que é esse? Vê se isso é testemunho de gente crente. Quando nós vemos um testemunho desse da parte dos evangelhos, quando que nós vemos Jesus declarando assim isso, busquem a prosperidade aqui na terra? Não, muito pelo contrário, Jesus falou, não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas juntais tesouros no céu. Aleluia! Essa foi a palavra evangélica para nós. Mas se tratando de fidelidade é outra conversa.
conversa. Se tratando de generosidade, aí é outra história. Porque a fidelidade é bíblica e a generosidade também. O neopentecostalismo, a teologia da prosperidade não é bíblica. E Deus prospera e enriquece quem Ele quiser. Teve muitas pessoas prósperas na Bíblia. Paulo não foi um próspero no que diz respeito a isso aqui, mas o seu coração estava posto na eternidade. A sua maior prosperidade era a coroa que com certeza ele recebeu da parte do Senhor. A ponto de dizer assim: combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está reservada ao Senhor justo, juiz que dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vida. Aleluia! É um homem próspero, porque lutou pela causa do Evangelho. Mas Davi foi um homem muito próspero. O Salomão foi um homem próspero. E escreveu em Eclesiastes 2. Agora dá uma olhada lá em Eclesiastes 2. Olha, eu tive isso, tive isso, tive isso, tive isso, tive aquilo, tive um monte de coisa. Meus olhos desejaram um monte de coisa. Não privei nada só que os meus olhos desejaram. Mas percebi que tudo isso era vaidade e aflição do Espírito. No final das contas, ele chegou a uma conclusão que dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má. Esse é o dever do homem. Se foi um homem próspero, Jó foi um homem próspero. Mas será que o Jó tinha seu coração na sua prosperidade? Não. E Deus o abençoou, ele passou por toda aquela luta, foi tirar tudo dele, mas Deus multiplicou para ele no final da sua vida, porque ele tinha outros princípios e valores no seu coração. Seu coração não estava próximo, mas tratando de fidelidade, de observar princípios, aí é outra coisa. Paulo, que não era neopentecostal, versículo 17, acompanha comigo, ele falou assim: não que eu procure o donativo, não que eu procure a contribuição de vocês, não estou fazendo apelo à contribuição de vocês. Mas o que Paulo procurava? Parte B do versículo. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ou seja, Paulo, ele estava recebendo oferta para ele, não era oferta para a igreja da Macedônia. Paulo recebia para abençoar a igreja da Macedônia, era oferta para ele. Os irmãos estavam ofertando para ele, pessoalmente para ele. Não que eu procure o donativo, não estou fazendo apelo aqui para que eu receba, tenha abundância e viva para cortar o mundo. Não. O que estou procurando é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Paulo falando. Aquilo que ele recebeu de irmãos pobres da Macedônia, de irmãos pobres. Receber tudo e ter abundância. Estou suprido. Gente, isso aqui que está falando é a Bíblia. Vocês estão olhando para mim aqui, mas não deixe de ler o versículo. Quem está falando isso aqui é a Bíblia. Acompanhe comigo, versículo 17. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte. O que veio da parte dos irmãos da Macedônia, Paulo? Como que ele coloca? Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Por quê? Por que aquela oferta chegou com um aroma suave? Porque veio do coração preocupado com missões, preocupado com a mão de Deus, preocupado com a obra, sem a avareza do coração. Porque o próprio Paulo, a igreja de Corinto, ele falou assim: que Deus ama aquele que dá com prazer, aquele que é liberal, aquele que é desprendido, aquele que não se dobra na mão. Que mais tem por aí a gente se dobrando na mão. Quando eu pastoreava outra igreja, eu ouvi de um cidadão que não era dizendo isso. Porque assim, gente,
Tem pessoas que deixam de dizimar até mesmo pela situação. E a gente entende isso. A gente entende. Às vezes a pessoa está ali só com aquele e não vai perder a salvação por causa disso. Por deixar que não. Aí tem gente que endurece o coração, aí que está o perigo. A avareza fala forte no coração. A avareza. Aí que é o perigo. Eu ouvi de um irmão que não era dizimista, nunca entregou o dízimo na igreja. Eu pastorei 5 anos no Pitangui. Eu vou ser antiético, vou citar a igreja que eu pastorei. O irmão nunca ficou 5 anos comigo lá, não foi dos que saíram. Ficou 5 anos comigo lá. Nunca veio um dízimo da parte dele. Aí eu ouvi certa vez alguém, um passarinho, acerca de uma fala do irmão. Eu não te ensino para ficar enchendo o bolso do pastor. Por aí vocês verem quantos corações pensam assim, certo ou errado. Gente, esses dias eu mandei um vídeo nos grupos lá, não sei quem assistiu. Na minha live eu faço a verdade. No final, eu citei um pouco dessa questão de contribuição. E vocês sabem por que Deus nos sustenta no nosso ministério e glória. Uma vez eu recebi, eu vou encerrar com essa palavra, para não estender muito. Esse é o nosso horário. Uma vez eu recebi, vou abrir aqui para vocês, algo que uma profeta falou para mim. Pastor, o teu ministério é consertar igrejas. O teu ministério é consertar igrejas. Eu estava no início do ministério de reserva. E olha, gente, depois que ela me falou isso, eu atravessei uma tempestade no deserto. Mas saímos de lá, fiquei 10 anos. E a igreja ficou bem edificada, bem estruturada. Inclusive, eu aconselhei o pastor: venha para essa casa, que a igreja aqui agora só você dá continuidade. Confesso a vocês que o meu ministério mais pedreira foi a sexta igreja. Pitangui. Gente, que dificuldade. Mas agora, trabalhamos na estrutura da igreja. Regularizamos documentos que estavam pendentes lá. Foi uma trajetória terrível. Mas a igreja agora está lá, funcionando muito bem para a glória de Deus. Porque foi trabalhado na estrutura da igreja. E quem levantou glória? O cidadão aqui. O cidadão aqui. Não foi fácil. E trabalhando com quem? Princípios e valores. Palavra de Deus. Sem balela, sem conversa fiada, só pegando princípios e valores. Foi uma época estreita. Tive que fazer muitos empréstimos. Inclusive, não pude financiar casas, ou uma casa, conforme tenho vontade, porque tinha uns 7 empréstimos, mais ou menos, nos bancos, porque não dava o meu salário. Não dava o meu salário. Mas nem com isso eu ficava acumulando para a igreja dívida. Porque eu tenho aquela convicção que o Senhor tem me sustentado. E o Senhor me sustentou até mesmo por meio dos empréstimos, porque o meu nome está limpo. Se eu quiser ir hoje lá e fazer um empréstimo, está liberado em qualquer banco que eu tenha conta. Eu posso ter o cartão de crédito que eu queira, porque se tem uma coisa que eu não negocio é o meu nome. Procuro pagar as minhas contas rigorosamente. Tenho crédito, posso não ter dinheiro no bolso. Se eu mostrar minha carteira para vocês, não tem uma moedinha de 5 centavos, mas tenho crédito para a glória de Deus. Saí de reserva, não ficou a igreja me devendo nada, mesmo me devendo muito. Saí do Pitangui, a igreja não ficou me devendo nada. Poderia
tem pastores que, por exemplo, o pastor ganha 3 mil reais, aí aconteceu a arrecadação lá, não deu 2 mil, milão do mês que vem. Aí no outro, a mesma coisa, mais milão. Quando o pastor sai da igreja, a igreja está devendo 30 mil, 40 mil. É ou não é, pastor? Acontece isso ou não acontece, pastor? E tem pastores assim, eu vou sair, mas é férias, é décimo, é isso, é aquilo, é sexta básica. Aí o outro pastor que assume, se não for careca igual eu, já chega ficando quase careca. Só tem que pagar a dívida do outro pastor. Misericórdia. O Senhor tem me sustentado aqui. E eu glorifico a Ele. E olha, gente, não sei. Eu pedi para os irmãos ficarem em pé, mas está tão bom que vocês continuaram ficando. Amém. Pode ser quem ficou em pé, pode sentar, vamos ficar na meia hora aqui. Glória a Deus. Gente, quando eu sair daqui, não sei quando será. Pode ter certeza que a igreja não vai ficar me devendo nada, porque o Senhor tem me assistido e tem me sustentado. Eu não trabalho por aquilo que merece, porque a minha missão é pregar o Evangelho, a palavra de Deus. E está entendendo que aquilo que vem até mim é provisão de Deus. Talvez estou quase chegando no dedinho mínimo do apóstolo Paulo. Aprendi a me contentar por qualquer situação. Mas, gente, a minha preocupação é passar aquilo que aumente os frutos da justiça daquele que faz da maneira certa. E olha, gente, eu sou dizimista fiel. O meu dízimo não entra aqui. O meu dízimo vai para o presbitério. Minha esposa é dizimista fiel. A igreja é dizimista fiel. E olha que nós dizimamos 3 dízimos. 3 dízimos. 4% para a nacional, nossa denominação. 4% para o presbitério local. 2% da arrecadação da igreja para a missa. Total 10%. Contribuindo. Pense que houve negociação nesse sentido, de um mês ficar mais apertadinho. Não, vou comer aqui o que nós iríamos mandar para a nacional, ou que iríamos mandar para o presbitério, ou até mesmo para missões, para missa, ou da missa. Aqui é missões também, vamos ter esse entendimento, vai ficar aqui. Nunca, gente. Nunca. Está tudo certinho. Para a glória de Deus. É por isso que o Senhor tem nos sustentado. Mas aquilo que é passado é pelo meio espiritual daquele que vai honrar o princípio estabelecido por Deus. E à noite eu dou continuidade aqui, se tratando um pouquinho dessa questão. Amém? Que nós temos aqui um trabalho missionário, certo? E Paulo era um missionário que estava louvando a Deus por uma igreja que, mesmo sendo pobre, era uma igreja que tinha bom entendimento. E Paulo estava dando força e palavra, motivação para aqueles irmãos, e se alegraram na vida daqueles irmãos, porque tinham um bom entendimento de como fazer a coisa certa. Essa é a deu Dízimo dos dízimos. 1.000 é 100 a 110. Exatamente, meu irmão. E era. Mas hoje tem 13º. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia continua. Ajuda-nos. Assim como Moisés encerrou o Salmo 90, no verso 17, ele declarou assim: que a graça do Senhor esteja sobre nós, e que o Senhor confirme a obra das nossas mãos. Sim, Deus, que o Senhor confirme tudo aquilo que foi pregado hoje aqui, porque não foi pregado com o coração avarento,
coração de temor e tremor diante da tua palavra. Que nós estávamos comentando aqui, é uma passagem muito linda de Filipenses 4. E que não fique nenhuma dúvida, nenhum resquício, porque é a tua palavra que foi, Senhor Deus, ensinada. Que o Senhor nos capacite a sermos desprendidos, liberais. Que o Senhor nos capacite a sermos uma igreja generosa. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Agradeço a todos esse momento de estar aqui nesta manhã, nesse dia, entender que há prioridades. Agradeço lá para o nosso jovem. Esses dias estava pensando em você. Que Deus abençoe a sua vida, uma alegria enorme. A tua presença, Rita, pode ter certeza disso. Que Deus te abençoe grandemente e sempre que puder, venha trazer alegria aos nossos corações. Você, aí representa a nossa saudosa irmã Sandra. Ainda ontem estava pensando nela, como a irmã Sandra é uma pessoa que fez a diferença aqui exatamente por ser uma pessoa extremamente generosa. Um exemplo que ela deixou para a minha vida. Talvez nem todos saibam disso, mas hoje eu deixo aqui claro e evidente que a irmã Sandra foi uma das pessoas mais generosas que eu conheci, e com certeza isso aí serviu para ela em relação à sua eternidade. Amém, gente?